Chegou a hora dos assistidos do mês, agora aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou André Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, seu canal de quadrinhos e coisinhas. E hoje nas coisinhas tem filme, tem série, tem animação, tem diversão, tem tudo aquilo que foi assistido neste mês, que não sei onde que estamos neste mês, né? Provavelmente faz um mês, faz um pouco mais de um mês que foi feito outro vídeo, então tá na hora de fazer outro, então foda-se. Então já te inscreve, deixa teu like, ativa o sininho aí. Importante você voltar aqui no Gibizinho sempre que possível, porque a gente precisa do seu carinho, do seu amor e de inscritos. É isso aí. Começando com os filmes, com o filme Histórias Assustadoras para Contar no Escuro, do André Öhrdahl. Tem lá na Amazon, então você pode assistir lá. Começando com a sinopse. A cidade de Mill Valley é assombrada há décadas pelos mistérios envolvendo o casarão da família Bellow. Em 1968, a jovem Sarah, uma garota problemática que mantinha um relacionamento ruim com os pais, foi ao porão para escrever um livro repleto de histórias macabras. Décadas mais tarde, um grupo de adolescentes descobre o livro e passa a investigar o passado de Sarah. No entanto, as histórias do livro começam a se tornar reais. Então o que acontece é que uma galerinha do barulho, aprontando mil e uma confusões, no Dia das Bruxas invadem essa mansão dita como mal assombrada, e daí eles encontram esse tal do livro. E as histórias começam a se escrever ali no livro e começam a acontecer na vida real, começam a acontecer esses medos, né? Os medos daquelas crianças ali, e começa a acontecer na vida delas aí, enfim, aparecem monstros, essas coisas, e o que era o medo delas? O problema desse filme, na verdade, é que a história, assim, a ideia dele, né, o plot é bem legal, só que a execução ficou meio arrastada, né, não ficou tão bom assim. Tanto que esse filme, assim, ele é no máximo, assim, passável, né, enfim, uma ideia boa e uma execução meio bosta. Outro filme também que tem lá na Amazon é Inferno na Fronteira, que é do Wes Miller. Bass Reeves foi um lendário cowboy afro-americano do Oeste. Entrou para a história ao se tornar o primeiro vice-marechal negro daquela região dos Estados Unidos. Em sua carreira, ele prendeu mais de 3.000 criminosos, além de ser um ótimo atirador. Para quem assistiu o Watchmen, né, a série Watchmen, vocês devem se lembrar lá do Bass Reeves, que é aquele cara que inspirou o Justiça Encapuzada. Lembram que lá no primeiro episódio ainda ele tá assistindo lá no cinema um episódio lá que era meio que uma série que daí mostrava o xerife Bass Reeves, que era um negro que era xerife, né? Um negócio que era diferente, principalmente naquela época lá nos Estados Unidos, onde que tinha ainda muita segregação, enfim, né? Bastante racismo ainda em função da Guerra Civil dos Estados Unidos. E aqui nesse filme, né, de faroeste, ele mostra o começo da história do Bass Reeves, né? Como é que ele vai se tornar o xerife aí com o tempo. Bom, o cara que faz o Bass Reeves se chama David Gyasi. Eu não conhecia ele de outros materiais ali, de outros filmes ou séries, não me lembro dele de muita coisa, né? Mas tem um elenco mais conhecidinho, tá? Tem o Zan McClellan, que é o Akecheta lá do Westworld, né? O índio do Westworld. O Frank Grillo, que é do Ossos Cruzados, né? Do Capitão América. E tem o Ron Perlman, que é o Hellboy. Então tem esses três caras aí que uma cara mais conhecida no filme, mas o problema desse filme, assim, que é uma ideia muito boa, tá? Ele é um personagem muito importante para a história dos Estados Unidos, principalmente para a história do povo negro dos Estados Unidos. E logo no começo do filme mesmo, ele já diz, assim, que a história do negro nos Estados Unidos, ela vem sendo apagada, assim. O branco, ele apaga a existência dos heróis negros nos Estados Unidos. Se fosse falar da história, então seria um desbunde, porque é realmente algo importante, é uma história muito boa. Vocês vão ver ali muito do preconceito ali, o que ele enfrentou. E também, assim, não era só preconceito porque ele era negro, claro, eles usavam os outros problemas, né, que no caso era porque ele era analfabeto, eles usavam isso como
como desculpa pra ele não ser xerife, né? Ah, mas o xerife tem que saber ler e tal, não sei o quê. E daí nesse filme ele mostra isso e também mostra quanto que ele era um bom atirador ali, ele era uma pessoa da justiça mesmo, assim, ele ajudava os xerifes ali e ele era um cara bem conhecido, assim, dentro da justiça. E daí tem um juiz que quer que ele seja um xerife mesmo, né? Por causa do seu trabalho, enfim, tudo que ele tem feito pela comunidade. Mas esse filme tem alguns probleminhas técnicos e aparentemente esse filme ele foi feito para ser o início de uma saga do Bass Reeves, porque ele diz que é um filme 1. Acho que vai ter mais ali, até deveria ter me informado, me esqueci de ir atrás ali para ver se tem planos para continuação, tudo mais, né? Mas enfim, esses probleminhas técnicos então é a questão da fotografia. Cara, eu não sou fã assim, a fotografia não salva filme, tá? Mas ela estraga o filme, tá? Então, por exemplo, aqui eu achei que em diversos momentos ela foi problemática. Quando que ele trocava de uma câmera para outra, tu já notava a diferença de grão, diferença de cor, sabe? A mesma cena, assim, quando tá filmando um personagem, quando filma o outro, às vezes já nota uma diferença grande de cor e de granulação. Então não sei o que aconteceu aí, o cara da direção de fotografia deu uma vaciladinha quanto a isso. Mas, no fim, é um filme bacana. Ele é um filme importante, ele é um filme relevante. Tem que assistir, sim. Tanto, assim, porque é um faroeste legal, assim. O modo como que ele conta a história é legal. Tem algumas coisas que tu nota que não foram bem exploradas, porque provavelmente aqueles personagens vão voltar depois, tá? Não vou dar muito spoiler aí, mas tem uns personagens que aparecem vagamente no filme, então provavelmente eles vão voltar. E, assim, a atuação do personagem principal ali, do David, ele tá muito legal. O Ron Perlman, ele tá bem debochado, tá legal a atuação dele também. E o Frank Grillo, que ele é o vilão da história, mostra as intenções dele, mostra os objetivos dele, o porquê dele tá fazendo aquilo, e também é um porquê relevante, assim. Então é um filme de faroeste diferente, porque ele mostra um aspecto mais amplo dos personagens, que às vezes lá tinha muito personagem que era bem raso nesses filmes aí, e aqui os personagens eles são mais aprofundados, até porque é baseado em fatos reais, e talvez a parte da história aí ficou mais fácil para aprofundar nesses detalhes aí, nessas nuances das pessoas envolvidas. Então um filme bacana, vale a pena conferir. Inferno na Fronteira, que tá na Amazon. Distúrbio, do Steven Soderbergh. Sim, você deve conhecer ele aí, né? O cara do 11 Homens em Segredo aí, fez vários filmes bacana. E daí tem esse filme que tá lá na Amazon, que é Distúrbio. Traumatizada e angustiada por um assunto do passado, a jovem Sawyer procura ajuda em uma clínica onde acaba ficando presa. Lá ela acredita que está sendo perseguida e começa a questionar se tudo é real ou uma invenção de sua cabeça. Bom, apesar de ter 1h40 esse filme, ele é um filme bem lento, ele é bem arrastado. Mas é porque ele te cozinha o tempo inteiro, ele tá te cozinhando. Assim, lá no começo já vai ter umas cenas assim que vai te dar bastante angústia, que tu não vai saber se a pessoa tá sendo vigiada ou se ela tá imaginando aquilo. Umas câmeras que vêm bem longe da pessoa, então tu não sabe se é alguém que tá espiando ou se é a pessoa imaginando isso. Câmera bem forte na cara da pessoa, assim, né? Bem focada, assim, grudada a lente na cara da Sawyer. Dá um clima de tensão pesado. E ele é um filme pesado, ele tem um tema pesado, que é esse tema de perseguição, né? Os stalkers e pessoas que perseguem mesmo, não só no mundo virtual, mas como no mundo real. A Sawyer, então, ela é a personagem principal. Ela tem ali uns problemas, enfim, ela se sente perseguida, porque ela teve mesmo um caso que um cara perseguia ela, e daí ela vai lá numa clínica pra fazer uma consulta com a psicóloga, né, normal, ali com a psiquiatra. O problema é que a psiquiatra faz uma intervenção nela, né, interna ela sem a permissão dela, e ela fica presa lá nessa clínica. Destaque para as atuações do Joshua Leonard, que eu não vou explicar direito quem que é o personagem, pra você assistir, você descobrir junto com o filme quem que ele é. Do Jay Faraó, que faz o Nate, que ele é um interno que ele tem alguma coisa escondida aí, também não vou dar muito detalhe para vocês também perceberem junto com o andamento do filme. E principalmente pela Claire Foy, que ela é a Sawyer, que durante o filme inteiro mostra que ela é transtornada, só que tu não sabe se isso é uma coisa da cabeça dela ou se realmente tem alguém perseguindo ela no mundo real. É um filme bacana, acho que vale a pena, é um filme de um tema tenso,
um tema pesado, fala dessa parte aqui dos Estados Unidos, dessa internação à força que acontece lá, não sei qual que é a frequência que isso acontece, mas enfim, que os planos de saúde usam isso pra arrancar dinheiro aí das pessoas. E uma animação que é demais, que é Paradise Police, que tá lá na Netflix. Ela é do Roger Black com o Wako Gin. E a sinopse: um policial novato começa a trabalhar na desorganizada unidade comandada por seu pai. E entre um dia e outro, a equipe tenta resolver um grande caso de drogas. Cara, não vi algo tão escroto desde South Park. Isso aí é muito podre, muita podridão, muita loucura, muita doideira, ou seja, é um desbunde. Eu amei de cara, tem muita piada errada, um monte de coisa que não deveria ser dita e muito menos se rir daquilo, mas que, né, os filhotes de South Park acham graça, né, inclusive eu. Tem um monte de situação bizarra, um monte de coisa que nunca ia acontecer na vida real, mas enfim, assim, ó, é demais. O esquadrão tem um cachorro que é drogado, um cara extremamente burro, um cara extremamente obeso, um que tá definhando de velho que não deixa ele se aposentar pra não perder a grana da polícia, um cara que é medroso demais e uma mina que é corajosa demais. São 2 temporadas, a primeira saiu em 2018 e a segunda agora em 2020. Se tu gosta de South Park, de Family Guy, dessas coisas aí, de piada escrota, de podridão, vale muito a pena assistir o Paradise Police. Apesar do final dele ser muito bizarro, ainda torço pra ter mais temporadas porque foi demais. E agora indo para séries, começando com O Grito Origins, que tá na Netflix. Um pesquisador de fenômenos sobrenaturais investiga uma casa amaldiçoada, onde algo terrível acontece com uma mãe e seu filho há muitos anos. Bom, eu assisti O Grito Original, o filme, né, não faz muito tempo, justamente para poder assistir essa série, porque eu tinha altas expectativas. E foram todas frustradas. Eu pensava que a série se aprofundaria nos casos que geraram as maldições lá da casa, né, que vocês devem ter assistido o filme, espero que tenham assistido aí, né, o filme, ele é muito bom, tava falando do original, não das versões americanas, e daí são várias maldições, vários crimes, várias coisas que aconteceram na casa, e que daí acabaram gerando essas assombrações aí, né, esses problemas lá. O problema é que a série ela não se aprofunda em quase nada, né, e cara, ela se arrasta em diversas coisas, não tem muita coisa legal, assim. Pra ser bem real, tem um episódio que é muito bom e o resto é bem porcaria. Então soma tudo fora 9, passável. É uma série passável. Se você é muito fã do filme do Grito, pega e vai assistir. Se não, passa longe que não tá perdendo nada. E pra finalizar, a série do ano, sim, Dark. Eu peguei agora, assisti as 3 temporadas, não tinha assistido, porque justamente o pessoal dizia, é muito confuso, não dá pra entender nada. Então peguei e assisti as 3 temporadas todas juntas, pra não ter problema de não entender o que tá acontecendo. 4 famílias iniciam uma desesperada busca por respostas quando uma criança desaparece, e um complexo mistério envolvendo 3 gerações começa a se revelar. Antes de começar, você viu Dark? Não? Então assista. Entendeu? Não? Tudo bem. Ninguém tá entendendo direito, mas é muito fácil para entender, tá? Porque você só precisa saber sobre o paradoxo de Bootstrap, o eterno retorno do filósofo Nietzsche, teoria da relatividade do Einstein e a experiência do gato do Schrödinger. E filosofia e física como um todo. Ou seja, né, o básico para que você aprende aí na 3ª série. Não acho que seja assim tão difícil, até porque também eu já tô batizado lá com Lost, então muitas daquelas loucuras aí que aconteceram aí até não me surpreenderam tanto, né? Principalmente a questão da viagem no tempo. A principal coisa da série é a viagem no tempo. E eu tenho muito problema com isso. Eu não gosto de viagem no tempo, porque principalmente os caras cagam muito em viagem no tempo, né? Também é outra coisa que eu sou batizado, que é em quadrinhos. Os caras, quando que viajam no tempo no quadrinho, só faz bosta. Vocês devem lembrar daquelas viagens no tempo, porcaria ali, desde Flashpoint até Dias de Futuro Esquecido, que aí não é ruim, né? Mas enfim, toda essa galera aí mexendo na linha do tempo é uma porcaria. Mas as viagens do tempo em Dark foram demais. Ele conseguiu fazer aquilo que eu acho que é o principal da viagem no tempo, que é a viagem no tempo não pode mudar nada. Então, é o que acontece aí. Todas as coisas que eles fazem voltando no tempo, as coisas já aconteceram, né? Então, sabe, a viagem no tempo ela tem que acontecer para acontecer as coisas. E ela não vai mudar nada porque as coisas já aconteceram. Entendeu? É assim que funciona Dark. E é também assim, né? Como que era isso que causava, assim, o ciclo sem fim aí, desde o começo da série eu já
já imaginava como é que ia se resolver isso aí, né? Óbvio que a solução final, ela é surpreendente, porque vem ainda mais uma coisa, né? Cada temporada ela termina com uma doideira nova, e daí quando que termina ali da segunda pra terceira, vem uma loucura totalmente absurda, doideira demais, e enfim, que daí no fim eles conseguem se resolver aí de uma maneira bem louca. Enfim, Dark é excelente do início ao fim, e no final tem um plot twist de uma paternidade que se tu pisca, tu perde, e essa paternidade é a coisa mais escrota que Dark jogou na tua cara e tu nem percebeu, porque nessa hora aí você tinha pegado no sono. Certo, galera? Foram esses os assistidos do mês. Deixem suas opiniões aí embaixo, né, sobre isso, se Dark é tudo isso mesmo, se o Paradise Police é mesmo o substituto do South Park no coração dos abobados. E era isso. Um abraço e tchau!